O deserto do Arizona se estendia em todas as direções como um mar seco e interminável, onde cada grão de areia parecia carregar a memória de algo que já havia morrido. O sol, durante o dia, queimava a terra até que o ar tremesse como um véu de fogo, mas era à noite que o silêncio se tornava insuportável. Ali, naquele pedaço esquecido pelo mundo, vivia Elias McCoy, um rancheiro de 40 anos, cuja solidão já era tão antiga quanto as cercas de madeira ressecada que cercavam sua propriedade. O rancho de Elias não era grande, nem belo. Uma casa de tábuas simples, levantada com as próprias mãos, que resistia ao tempo como um sentinela cansado. O vento assobiava pelas frestas das janelas, fazendo render as dobradiças como se fossem velhas cordas de um violão abandonado. As cercas que cercavam os pastos pareciam sempre à beira de cair, sustentadas mais pela teimosia do rancheiro do que pela madeira apodrecida. À noite, o deserto se tornava um vazio absoluto, interrompido apenas pelo uivo distante de coiotes e pelo tilintar metálico da chaleira no fogão a lenha. Elias havia se acostumado a essa vida. 10 anos já haviam se passado desde que escolhera o isolamento como sua única companhia. Suas manhãs começavam com o chiar do café fervendo em um bule preto e amassado, depois vinha a lida com o gado magro que ainda resistia no pasto árido, seguido por reparos intermináveis nas cercas que sempre cediam ao vento e ao tempo. Cada tarefa era repetida dia após dia, como uma oração sem fé, mas que lhe mantinha de pé. Nos olhos de Elias havia algo de quebrado, uma sombra que nem o sol do deserto conseguia apagar. Havia sido homem de cidade, de risos fáceis e voz firme nas mesas de pôquer da fronteira. Tivera uma esposa, Clara, e um filho pequeno, Samuel, cujos risos enchiam sua casa como sinos em dia de festa. Mas numa tarde que ele nunca esqueceu, o pó se ergueu no horizonte, e quando baixou, tudo o que lhe restava eram as marcas do sangue e o cheiro da pólvora. Um ataque súbito, bandidos, talvez apaches renegados, ninguém jamais soube ao certo. O que ficou foi o vazio. Desde aquele dia, Elias fugiu de tudo e de todos, construindo para si uma prisão de madeira e silêncio, onde a dor pudesse envelhecer sem testemunhas. Assim passavam os anos, até que o tempo parecia já não existir. Elias se tornará parte do deserto, duro, seco, esquecido. Mas naquela noite, o deserto decidiu lembrá-lo de que ainda havia vida, e que a vida, às vezes, irrompe como uma tempestade. O céu se fechou em nuvens escuras, densas, que engoliram as estrelas. Relâmpagos cortavam o horizonte com fúria, e trovões faziam a velha casa tremer como se fosse de papel. Rara era a chuva naquele pedaço de mundo, mas quando vinha, vinha como um castigo. Elias, sentado à mesa com o rifle encostado na parede, observava a tempestade pela janela, o olhar perdido entre lembranças e o som da água que começava a tamborilar no telhado. Foi então que ouviu um som estranho, abafado pelo rugido da chuva, mas claro o suficiente para arrancá-lo de sua imobilidade. Não era o vento, tampouco o gado. Era algo diferente, um peso, um impacto surdo na varanda da frente. Elias se ergueu devagar, os músculos rígidos, como um lobo que pressente intrusos em seu território. Pegou o rifle por instinto, caminhando em silêncio até a porta. O coração, que há tanto tempo batia lento e resignado, agora acelerava como nos velhos tempos de duelo. Com cautela, girou a maçaneta. O vento arremessou a porta contra a parede, e um raio iluminou a cena diante dele. No chão da varanda, caída como uma aparição impossível, estava uma mulher. Seus cabelos negros, ensopados, colavam-se ao rosto pálido. O vestido branco, encharcado de lama e água, não deixava dúvidas, era um vestido de noiva. O tecido, outrora símbolo de pureza e promessa, agora se arrastava sujo como uma mortalha. Os braços finos estavam gelados, e seus lábios tremiam entreabertos, como se buscassem ar em um sonho quebrado. Elias ficou parado por um instante, sem saber se aquilo era real ou se o deserto finalmente decidirá brincar com sua mente cansada. Mas quando a mulher soltou um suspiro fraco e o corpo desabou mais uma vez, ele compreendeu que não era um fantasma. A tempestade rugia ao redor, e ali, aos pés do rancheiro solitário, jazia uma noiva inconsciente. O silêncio de 10 anos estava prestes a ser quebrado. Elias carregou a mulher para dentro como quem carrega um segredo que não pediu para guardar. O corpo dela, leve e frio, parecia ter sido moldado pela própria tempestade. Com cuidado, deitou-a sobre a cama estreita, coberta por uma manta de lã gasta. A chama da lamparina tremia, lançando sombras longas pelas paredes, como se até a casa soubesse que um intruso havia rompido seu silêncio de ferro. Ele acendeu o fogão a lenha,
colocou água para ferver e buscou algumas ervas secas que guardava em um saco de couro. Não eram muitas, mas bastariam para preparar um chá forte, desses que aquecem até o coração cansado. Enquanto esperava a água ferver, retirou com mãos firmes o casaco encharcado que cobria a noiva. O vestido branco estava enodoado de lama, rasgado em alguns pontos, como se tivesse se enroscado em galhos ou pedras durante a fuga. Aquele traje, feito para um altar, agora mais parecia um pano de luto. Seus cabelos negros estavam grudados ao rosto, mechas presas como correntes à pele pálida. Elias pegou uma toalha áspera e começou a secar-lhe o rosto e as mãos. Fazia anos que não tocava outra pessoa, e aquele gesto simples o fez estremecer, como se estivesse profanando o próprio voto de isolamento. A mulher respirava com dificuldade, os lábios entreabertos. Quando a água finalmente ferveu, ele preparou o chá e tentou fazê-la beber algumas gotas. Aos poucos, o calor voltou ao seu corpo, e os olhos se abriram, turvos como o céu após a tempestade. Ela demorou alguns segundos para compreender onde estava. O olhar perdido percorreu o quarto simples, na mesa, o fogão, a lamparina, até pousar nele, que a observava em silêncio, encostado na parede. Quem é o senhor? Murmurou, a voz fraca, quase um sussurro arrastado pela chuva que ainda tamborilava no telhado. Elias McCoy. A resposta foi curta, seca, como um tiro. Ele não tinha o hábito de desperdiçar palavras. Está em meu rancho. A tempestade quase a levou. Ela respirou fundo, como se a lembrança da tormenta ainda estivesse em seus pulmões. Depois, juntando as forças que lhe restavam, endireitou-se na cama. Meu nome é Isabel. Isabel Ortega. A voz, ainda frágil, carregava um sotaque hispânico suave. Sou filha de Dom Esteban Ortega, fazendeiro de Sonora. Elias apenas assentiu, mas seus olhos endureceram. Conhecia o nome. Dom Esteban era homem poderoso, dono de terras vastas e de homens armados. Nada do que envolvesse aquele sobrenome seria simples. Isabel, percebendo a desconfiança dele, continuou. Hoje deveria ser meu casamento. Fui obrigada a aceitar a mão de um homem cruel, um coronel sem alma. Não suportei. Quando a chuva caiu, fugi. Corri sem olhar para trás. A confissão pairou no ar como pólvora prestes a se acender. Elias manteve-se em silêncio, observando-a. Por dentro, travava uma batalha. Tinha jurado nunca mais abrir as portas do coração. O deserto lhe ensinara que apego era fraqueza, que qualquer laço podia ser cortado pela violência do destino. Mas ali estava aquela mulher, uma noiva ensopada, implorando não com palavras, mas com a fragilidade estampada no rosto. Elias respirou fundo. Se fugiu, alguém vai atrás de você. Disse, mais como constatação do que pergunta. Isabel abaixou os olhos. Sei disso. O coronel não aceitará a humilhação. Seus homens já devem estar no meu encalço. Se me encontrarem, não apenas me levarão à força, como também o farão pagar por ter me abrigado. O rancheiro sentiu o peso daquelas palavras. Fazia 10 anos que não se envolvia com ninguém, 10 anos em que sua vida era apenas poeira, café amargo e noite sem voz. E, de repente, em uma única noite, alguém colocava diante dele a escolha entre continuar escondido ou se expor novamente às cicatrizes do mundo. Não respondeu. Apenas ajeitou a manta sobre Isabel e foi até a janela. A tempestade começava a se afastar, mas a lua, encoberta por nuvens, ainda lutava para iluminar o deserto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo, agora era um silêncio pesado, cheio de presságios. Ao amanhecer, Elias levantou cedo, como sempre. Preparou o café, conferiu o gado, mas sua mente não estava na rotina. A cada passo, sentia o olhar de Isabel acompanhando-o, uma presença nova que quebrava o ritmo repetitivo de sua existência. Quando foi inspecionar as cercas, encontrou algo que lhe gelou o sangue, rastros de cavalos, ainda frescos, marcando a terra molhada. Eram pelo menos 3, talvez 4 cavaleiros. Não era comum alguém vagar tão perto de suas terras, muito menos logo após uma tempestade. Ajoelhou-se, passou os dedos pela lama e percebeu que as marcas eram recentes, da noite anterior. Eles haviam estado ali, circulando, procurando. Voltou ao rancho em silêncio, mas Isabel leu em seu rosto a resposta que temia. Eles estão próximos, não é? Perguntou, a voz embargada.
Elias não confirmou nem negou. Apenas apoiou o rifle no batente da porta e encarou o horizonte. O vento levantava a poeira fina, e em cada sopro parecia haver o aviso de que o tempo da solidão chegava ao fim. O rancheiro que escolhera viver em silêncio agora sentia, pela primeira vez em 10 anos, que não estava mais sozinho. E essa certeza não trazia conforto, trazia perigo. O sol ainda não havia atingido o ponto mais alto quando Elias percebeu o movimento no horizonte. Do alto da varanda, o rancheiro viu a poeira se erguer lenta, como se o próprio deserto anunciasse intrusos. 3 cavaleiros vinham pela trilha estreita, silhuetas escuras contra o brilho impiedoso do meio-dia. Cada um trazia nas costas rifles reluzentes e no olhar a determinação dos homens pagos para caçar. Elias não precisou de muito para entender de onde vinham. O coronel não demorará a enviar seus cães de guerra. Com calma controlada, encostou o rifle no ombro e permaneceu de pé, como uma estátua de madeira envelhecida pelo sol. A velha casa parecia respirar junto com ele, cada tábua rangendo sob o peso do presságio. Quando os cavaleiros se aproximaram, pararam a uma distância segura. O que parecia ser o líder ergueu a voz. McCoy. Sabemos quem você é, o tom era ríspido, arrastado pelo sotaque do norte. Não viemos por você, viemos pela mulher. Entregue-a, e nada lhe acontecerá. Dentro da casa, Isabel se encolheu perto da janela, ouvindo cada palavra. O coração dela martelava como o tambor de guerra. Elias manteve os olhos fixos nos homens. Sua voz saiu firme, grave, como o ferro batendo contra ferro. A mulher está sob meu teto. E sob meu teto, ninguém é entregue a quem não a merece. O silêncio que se seguiu foi tão cortante quanto uma lâmina. Os homens se entreolharam, e o líder cuspiu no chão antes de responder. Está cometendo um erro, McCoy. O coronel não perdoa afrontas. Não é seu problema. Abra a mão dela e volte à sua vida de ermitão. Por dentro, Elias sentiu a antiga luta despertar. Anos atrás, teria agido com a frieza de quem já não teme a morte. Mas agora, diante daquela noiva marcada pela fuga, algo nele queimava como brasas reacendidas. Não era apenas sobre Isabel, era sobre ele próprio, sobre não fugir mais do mundo. Ajustou a mira do rifle, sem abaixar a guarda. Digam ao coronel que se quiser algo de mim, ele terá que vir buscar. A tensão explodiu em segundos. O primeiro disparo ecoou como trovão, levantando poeira da varanda. Elias respondeu na mesma moeda, derrubando o chapéu de um dos homens com um tiro certeiro que quase acertou a cabeça. Os cavalos se agitaram, relinchando, e o confronto começou. O rancho virou trincheira. Elias se movia rápido, aproveitando cada canto da casa, cada sombra, cada pedaço de madeira que podia servir de cobertura. Seu rifle disparava com precisão fria, lembrança dos dias em que fora um pistoleiro temido. Isabel, que a princípio se escondia, tomou coragem. Quando Elias correu para recarregar, ela apareceu ao seu lado. Deixe-me ajudar, disse, a voz firme apesar do medo nos olhos. Sem esperar resposta, pegou as balas, recarregando o tambor do revólver com mãos trêmulas, mais decididas. Elias lançou-lhe um olhar breve, não de reprovação, mas de respeito. Aquela mulher não era apenas uma noiva em fuga, tinha dentro de si fogo suficiente para enfrentar a própria tempestade. Os homens tentaram cercar a casa. Um avançou pela lateral, mas Elias o derrubou com um disparo seco, que ressoou como sentença. Outro tentou se aproximar pela retaguarda, mas encontrou Isabel à janela, firme com a espingarda que ele havia deixado apoiada. O tiro dela não matou, mas feriu o cavalo, fazendo o homem rolar pela areia em meio a maldições. O terceiro, o líder, recuou alguns metros, protegido pelo pó que se erguia com o vento. Sua voz veio carregada de raiva. Isso não termina aqui, McCoy. Está se condenando junto com ela. Quando voltarmos, não restará pedra sobre pedra desse rancho maldito. Elias, suado, respirava ofegante, mas sua voz saiu serena, quase desafiadora. Então tragam todos. Ainda estarei aqui. Houve mais alguns tiros de advertência, mas logo os homens recuaram. Montaram novamente, deixando atrás de si apenas rastros de cascos e a promessa de vingança. Quando o último som dos cavalos se perdeu na imensidão, o silêncio caiu sobre o rancho. Não era o silêncio comum do deserto, mas um silêncio carregado, denso, como o de uma igreja antes da missa fúnebre.
Elias encostou o rifle na parede e limpou o suor da testa. Isabel aproximou-se, as mãos ainda tremendo, mas os olhos firmes. Eles voltarão. Disse, sem rodeios. Ele assentiu. Sabia disso melhor do que ninguém. Ficaram ali, em silêncio, lado a lado, olhando para a linha do horizonte onde a poeira se dissipava. Aquele instante os uniu mais do que qualquer palavra. Já não eram apenas fugitivo e anfitrião. Eram cúmplices de uma escolha que não tinha volta. No coração do rancho, Elias McCoy e Isabel Ortega esperavam a tempestade maior, a que viria não das nuvens, mas dos homens. Naquela noite, Elias McCoy caminhava pelo rancho como quem percorre um campo de batalha já marcado pelo destino. Sabia que o coronel não tardaria em voltar, e que dessa vez não mandaria apenas 3 homens, mas uma pequena tropa inteira. O rancheiro, acostumado ao silêncio de 10 anos, agora ouvia cada rangido da madeira, cada estalo do vento, como se a casa lhe sussurrasse adeus. Com mãos firmes, preparou tudo o que pôde. Reforçou portas, consertou janelas, posicionou rifles nos pontos estratégicos. Empilhou munição sobre a mesa e afiou a velha faca de caça. O trabalho tinha algo de ritual, como se cada gesto fosse um último acerto de contas com a vida. Isabel observava em silêncio, até que não aguentou mais. Aproximou-se, os olhos refletindo tanto medo quanto coragem. Elias, disse, a voz baixa, mas cortante. Por que escolheu viver sozinho todo esse tempo? Por que se trancou neste deserto como um homem já morto? Elias parou por um instante, o peso das lembranças caindo sobre os ombros. Encarou-a, e em seus olhos ela viu a sombra de algo antigo, profundo. Porque perdi tudo o que importava, respondeu, num fio de voz que carregava mais dor que qualquer grito. Minha esposa, Clara, e meu filho, Samuel. Levaram os 2 de mim. Não sobrou nada, nem mesmo vontade de viver. Desde aquele dia, decidi que não seria mais parte de nada. Que viveria só, até o fim. Isabel aproximou-se mais. Tocou-lhe a mão calejada, um gesto simples, mas que fez o rancheiro estremecer como se tocasse fogo. E agora? Ela perguntou. O que vê diante de si? Elias respirou fundo. Olhou para ela, para a força escondida sob a fragilidade, para a vida que havia encontrado abrigo em sua varanda. Vejo algo que não via há 10 anos, disse, a voz mais firme. Um motivo para lutar de novo. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo rugido distante de trovões. Mas não eram nuvens dessa vez. Era o som dos cascos, aproximando-se como uma onda de ferro. Ao amanhecer, o horizonte se tingiu de poeira. Dezenas de cavaleiros surgiram, armados, montados em fileiras. O sol nascente queimava o céu, pintando a cena como um quadro apocalíptico. A terra tremia sob os cascos, e a velha casa de Elias parecia pequena demais diante daquela tempestade de homens. Na varanda, de rifle em punho, Elias McCoy se erguia como um último bastião contra a tirania. Isabel estava ao seu lado, segurando a espingarda com firmeza. Ela não seria levada de volta em silêncio. O primeiro disparo ecoou, e a batalha começou. O rancho estremeceu com o impacto dos tiros, estilhaços de madeira voando em todas as direções. Elias movia-se como um homem possuído, cada disparo certeiro, cada recarga rápida, como se estivesse exorcizando os fantasmas de sua própria dor. 10 anos de silêncio explodiam agora em pólvora e fogo. Isabel, mesmo assustada, lutava. Carregava armas, atirava pelas janelas, gritava avisos. Não era mais a noiva em fuga, era a guerreira, cúmplice, parte da resistência. Homens caíam no deserto, mas outros vinham em seu lugar. O cerco apertava. Elias sabia que não venceria todos, mas a cada tiro, a cada queda inimiga, atrasava o destino que batia à porta. Foi então que o inevitável aconteceu. Um disparo certeiro atingiu-lhe o flanco. Elias cambaleou, mas não caiu. O sangue manchava a camisa, mas seus olhos ardiam de fogo. Isabel correu até ele. Não! Gritou, tentando estancar o ferimento. Elias segurou-lhe a mão, firme, apesar da dor. Ouça, disse, com esforço. Eles vieram por você. Precisa viver, Isabel. Precisa fugir. Leve meu cavalo, siga pelo leito seco do rio. Não olhe para trás. Ela chorava, negando com a cabeça.
Não posso deixá-lo. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Passei 10 anos esperando pela morte. Mas agora, ao menos, morro por algo que vale a pena. Um último disparo ecoou, e Elias ergueu o rifle uma vez mais, abrindo caminho para que ela pudesse escapar. Isabel correu até o celeiro, montou o cavalo e, com lágrimas nos olhos, lançou um último olhar à varanda. Ali estava Elias McCoy, o rancheiro solitário, de pé até o fim, enfrentando a tempestade com dignidade quase mística. Quando partiu em disparada, a poeira levantou-se atrás dela, misturando-se à luz do sol. Não carregava apenas sua própria vida, mas também o legado de um homem que encontrara redenção no sacrifício. No rancho, o silêncio voltou a reinar. Elias tombou lentamente, o rifle caindo de suas mãos. Seus olhos se fecharam, mas no semblante havia a paz de quem finalmente quebrara as correntes da solidão. E, no horizonte, Isabel cavalgava livre, levando consigo a chama da resistência contra a tirania, e a memória de um rancheiro que havia vivido sozinho por 10 anos, até que uma noiva encharcada caiu em sua varanda. Assim termina a história de Elias McCoy, o rancheiro solitário que encontrou redenção na noite em que uma noiva encharcada caiu em sua varanda. Uma vida marcada pela perda se transformou em um legado de coragem e sacrifício. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos contos épicos do Velho Oeste. Cada gesto seu ajuda a manter viva a chama dessas narrativas que unem silêncio, poeira e eternidade.